Bom dia, meu amado amigo, minha amada amiga, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, sejam bem-vindos a mais uma devocional. Peço perdão, ficamos um dia aí sem devocional e não podemos ficar. Eu sinto falta quando eu não consigo fazer a minha devocional do dia pela manhã, assim que a gente acorda, né? Hoje iremos falar sobre o nascimento de Sete. A devocional é o que eu falei no vídeo anterior. A gente acha que não dá para extrair nada. É isso que vocês estão vendo aqui, ó. É do 25 ao 26, dois versículos só, falando sobre o nascimento de uma pessoa. E a gente acha que, nossa, o que vamos tirar? O que Deus vai falar com a gente através desse versículo aqui? Fica comigo aqui nessa devocional que você vai saber o que Deus falou. Vocês vão saber. Vamos lá. Mais uma vez aqui o despertador para tomar remédio me atrapalhando. Eu tenho que desligar esse despertador. Ou então tomar o remédio antes de fazer a live. Mas vamos lá, começando a deixar aquele like no vídeo, né? Se inscrever, ativar o sino. E like é muito importante para poder a gente divulgar e espalhar a palavra de Deus, as devocionais. E é isso, tá? Agradeço de coração, muito obrigado pelo seu like. E vamos aqui para a nossa devocional, tá? Devocional do dia. O nascimento de Sete. Introdução. Já reparou que a vida tem uma maneira curiosa de florescer mesmo no meio das cinzas? Por que que começa assim essa devocional? A gente sabe que estamos vindo de uma tragédia. Caim tinha matado o irmão e a descendência de Caim, né, zero Deus na vida deles, né? E ainda vimos que eu não vou lembrar o nome agora porque eu sou ruim de memória, mas é, esqueci o nome. Se vangloriou, né? Um dos descendentes de Caim se vangloriou por ter matado um homem e um menino. Então parecia que estava tudo perdido, parecia que Deus já não era mais lembrado, né? Mas aí, né? Já reparou que a vida tem uma maneira curiosa de florescer, mesmo no meio das cinzas? Estava em cinzas, o mundo estava em cinzas, o ser humano estava em cinzas. Quando tudo parece perdido, Deus sussurra a esperança. E é nesse sussurro que nasce Sete, que é o que a gente vai ver aqui, ó, na palavra de Deus. Depois da dor de Abel e da vergonha de Caim, o Senhor reacende a promessa, um recomeço. A história de Sete não é apenas genealogia, é o que eu pensei quando eu comecei a ler essa parte, né? E no vídeo anterior também, quando chega a parte de genealogia, essa palavra mesmo. Quando chega nessa parte, eu fico me perguntando, meu Deus, dá para sair alguma devocional daqui? Porque vai falar sobre as descendências, né? E dá. Deus fala. Deus fala. Vai vendo aí. Então, a história de Sete não é apenas genealogia, é profética. Ela nos ensina que Deus não desiste da humanidade, nem de você, nem de mim. Deus não desiste. O tema para essa devocional, agora sim, a gente entra no tema, o nascimento de Sete, um novo começo. Vamos, espera aí, estou mexendo na parte da Bíblia. Vamos subir aqui, né? Gênesis 4, 25, 26, que a gente vai ler agora, sobre o nascimento de Sete, diz assim a palavra do Senhor. Adão teve relações sexuais com a sua mulher novamente e ela deu à luz um filho, a quem chamou de Sete. Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Aqui fala da Eva, né? A Eva está
falando: Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também Sete nasceu um filho, né? De Sete nasceu um filho, a quem chamou Enos. Desde então começou-se a invocar o nome do Senhor. Deixa eu subir um pouquinho aqui, que eu acho que não está dando para vocês ver, né? Também a Sete nasceu um filho, a quem chamou, né, de Enos. Desde então começou-se a invocar o nome do Senhor. Então a gente pode ver aqui que depois desse episódio todo com Caim, a descendência de Caim, o nome do Senhor não estava sendo invocado mais. Não havia mais sacrifícios, não havia mais um contato com o Senhor, da humanidade com Deus, né? E aí, de Enos, né, que é descendente de Sete, desde então começou-se a invocar o nome do Senhor. E agora a gente volta aqui para a nossa devocional. Gênesis 4, 25 a 26, nos mostra algo poderoso. Eva, depois de perder Abel, declara com fé, aquela parte ali: Deus me concedeu outro descendente. O nome Sete carrega o sentido de substituição e continuidade. E mais, seu filho Enos marca uma virada espiritual na história. Desde então, começou-se a invocar o nome do Senhor. Sete representa mais do que um novo filho. Ele simboliza a restauração da linhagem que levaria ao Messias. O plano de Deus seguiu firme, mesmo após o caos gerado por Caim. E se olharmos, voltando um pouquinho aqui, né? Eu me empolguei, fui direto. Calma, muita calma. Vamos lá. Né, que o nome de Sete simboliza a restauração da linhagem que levaria ao Messias. O plano de Deus seguiu firme, mesmo após o caos gerado por Caim. Ponto. Fechou. E se olharmos em Lucas 3,38, que a gente vai olhar, lá está ele, na genealogia de Cristo, ou seja, Sete aponta diretamente para Jesus. Então vamos aqui na nossa Bíblia, Lucas 3, versículo 38. Filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Guarda aí, tá? Porque tem mais gente nessa genealogia. Mas aqui na devocional está apontando lá no início da genealogia de Jesus, lá no início, né? Deus, Adão, Sete, Enos e por aí vai até chegar em Jesus. Bom, aqui, né? Paramos aqui em Sete, aponta diretamente para Jesus. Vamos lá. Deus sempre prepara um caminho onde parece não haver mais estrada. Onde houver sangue derramado, ele envia redenção. Onde houver silêncio, ele desperta adoração. Chamada ao arrependimento e aceitação de Cristo. Você que ainda, meu amigo, minha amiga, que não aceitou a Jesus Cristo, ouve bem essas palavras, tá? Assim como no tempo de Sete as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor, hoje o convite permanece. Volte-se para Deus, arrependa-se, invoque o nome de Jesus. Ele é o cumprimento final da promessa iniciada em Sete. O sangue de Abel clamava por justiça, mas o sangue de Cristo clama por perdão e reconciliação. Deus, Jesus, ele quer reconciliar com você hoje, nessa manhã. Receba-o como o seu Salvador. Não deixe para amanhã o que pode mudar sua eternidade hoje. E tem um ponto aqui que a gente precisa ressaltar, e já falamos em outros vídeos, que é isso, não deixar para amanhã.
não deixar o que a gente pode fazer hoje, agora, para daqui uma hora, para daqui 2 dias. Ah, não, deixa que de tarde eu faço. Gente, não temos o controle da nossa vida. Se Deus falar assim, ó, Marcos, chegou a hora, vem, eu vou. E aí? Será que deu tempo de eu me arrepender, de aceitar Jesus como meu Salvador e mudar a história da minha eternidade? E aí, como que vai ser a nossa eternidade? Vai ser com Deus na glória, uma vida eterna de felicidade, alegria, tristeza, não vai ter dor, não vai ter morte, não vai ter choro, ou a nossa eternidade vai ser no inferno, aonde haverá ranger de dente, uma vida eterna, sem fim, de dor, choro, onde as pessoas vão querer morrer, vão querer que acabe esse sofrimento e não vai acabar, porque vai ser eterno. Vai ser eterno. E aí? Vamos. Ah, tá brincando, devocional? Ô, devocional, desafio do dia. Desafio do dia. É desafio diário, gente. É coisa que a gente tem que aplicar no nosso como é que eu vou falar? No nosso cotidiano. Temos que aplicar diariamente. Ah, ô, devocional. Poxa, me ajuda aí, me ajuda. Vamos lá, desafio diário. Ignora essa parte aqui. Essa parte aqui pode ignorar. É desafio diário, tá bom? Reserve 5 minutos do seu dia para invocar o nome do Senhor em voz alta. Comece com gratidão e depois abra o coração. 2, né? Falamos agora o 2. Leia Lucas 3, do versículo 23 ao 38, e veja com seus próprios olhos como o plano de Deus é detalhado e perfeito. Nesse capítulo 3, do verso 23 e 38, é a genealogia, tá? De Sete até Jesus, tá bom? Compartilhe essa verdade com alguém que esteja se sentindo sem rumo. Mostre que Deus ainda escreve histórias novas. Voltando pro tópico 2 ali, leia Lucas 3, 23 e 22, só para vocês, vocês vão pegar a Bíblia de vocês, eu tenho certeza, eu creio, e vocês vão ler todo esse contexto, né? Vocês não vão ficar só ouvindo o irmão aqui falar, vocês também vão pesquisar, vão analisar, né? Então vamos lá, olha só. O que aqui parece o final do versículo, né? Até a gente chegar aqui no 23, na verdade aqui o final aqui é o começo. É o começo, né? Tudo começou em Deus. De Deus veio Adão. De Adão veio Sete. De Sete veio Enos. E aí vai indo, né? Cainã, Mailaléu, vai ter alguns nomes difíceis que talvez eu vou pronunciar errado, tá bom? Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Arfaxade, Cainan, Salá, Eber, Peleg, Ragal, Serug, Naor, Terá, Abraão, Isaac, Jacó, Judas. Aí já estamos entrando em nomes conhecidos, né? Pérez, Esron, eu não sei. Ram, Oran, não sei. Aminadab, Nasson, Salmão, Boaz, Obed, Jessé, Davi, Natã, Matatã, Menã,
Meleã, Eliaquim, Jonã, José, Judá, Simeão, Levi, Matate, quase que eu li, Deus me perdoe, Jorim, Eliezer, José, Emadá, Cozã, Adi, Melqui, Neri, Salatiel, Zorobabel, Ressa, eu acho que é Ressa, não sei, Joana, Joanã, né? Tem um tio ali, Jodã, ah, Joseque, Semei, Matatias, Maate, Negai, Esli, Naum, Amós, Matatias, José, Jonai, Jonai, não tem acento, é Jonai, Melqui, Levi, Matate novamente, mas não é o mesmo, é outro, né? Eli, né? E aí a gente entra aqui no versículo 23, né? Que vai dizer: Jesus tinha cerca de 30 anos, tinha 30 anos de idade quando começou seu ministério. Ele era considerado filho de José, filho de Eli, e aí vamos descendo toda essa genealogia, essa linhagem, até chegar lá em Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Caramba, perfeito, né? Perfeito, perfeito. Bom, voltando aqui para a nossa devocional, entramos agora no momento de oração final, tá? É aquele momento que devemos abrir o coração, esvaziar a mente e vamos ler essa oração juntos, fazendo dela a nossa oração de hoje para com Deus. Se vocês puderem aplicar em suas orações no dia a dia essa oração, vocês podem aplicar também, tá bom? Mas sempre de coração quebrantado diante do Senhor. Não, não é orar por orar, né? Tem toda uma reverência. A gente está falando com um Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o nosso Criador, né? Nosso Salvador. Então, temos que ter bastante reverência nesse momento. Então, vamos lá. Esvaziando mente, abrindo o coração e oremos juntos. Senhor, Tu és o Deus dos recomeços. Quando tudo parecia perdido, tu semeaste esperança no ventre de Eva. Hoje quero ser como Sete, fruto da tua graça e canal de reconciliação. Perdoa meus pecados, Senhor. Eu aceito Jesus como o meu Salvador e entrego minha vida completamente a Ti. Ensina-me a invocar o Teu nome com sinceridade e viver em Tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que essa devocional tenha te tocado assim como me tocou. Estou me arrepiando até agora. Estou arrepiado. Então, que Deus possa, sabe, que você possa realmente deixar Deus entrar em seu coração. Deixar a palavra dele entrar em seu coração. Aceite a Jesus. Deixa Jesus mudar a sua vida. Deixa Deus trabalhar na sua vida e transformar você em uma nova pessoa. Gente, não existe, tá? O que o mundo tem colocado na nossa cabeça. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Tem até uma música, né? Tem uma música, tem uma música. Não, 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 não. Não vai nessa, não cai nessa. Não cai nessa. Não acredite nisso que você não pode mudar.
Você pode mudar, mas não por você mesmo. É Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo agindo na tua vida. Vai te dar força que você precisa, o que é necessário, que vai começar a transformar teus pensamentos, começar a transformar teu modo de agir, teu modo de pensar, teu modo de falar, e quando você vê, você mesmo não vai se reconhecer. Caramba, olha da onde eu saí, olha da onde eu estou, olha como eu era, olha como eu estou. Você vai se surpreender com o que Deus pode fazer na tua vida. Não alimente essas palavras na sua vida. Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Não alimente isso mais na tua vida. Que hoje seja o dia em que você desapegue disso. Desapegue dessa palavra aí, tá? Deus é contigo. Que Deus possa guardar você, sua família e nos dê um ótimo final de semana. Hoje é sábado, né? Sabadão. Amanhã, dia de estar na casa e na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E espero que você que ainda não tenha um encontro com Jesus Cristo possa procurar uma igreja mais próxima da sua casa, uma igreja aonde é pautada na palavra de Deus, tá? Não vou citar nomes de igreja porque eu acho que não seria ético da minha parte, e também o que eu entendo, aí eu posso falar para vocês, é que o foco é a palavra de Deus está sendo pregada. E é Jesus Cristo. Esse é o foco, independente da denominação. É claro que tem denominação que a gente tem que vigiar. Por que Deus manda a gente examinar as Escrituras? Porque se você for numa determinada denominação e aí uma determinada pessoa está pregando algo, entenda bem, o diabo, ele conhece a palavra de Deus. O diabo, ele anda no meio das igrejas. Então, por isso que a gente tem que orar, vigiar e meditar dia e noite na palavra do Senhor, para não se deixar ser enganado, tá? Então, medite. Vamos ler a palavra de Deus, né? Chegou na igreja, vai chegar o momento de ler a palavra de Deus. Se possível, pega antes com um bloquinho, uma caneta. Vamos ler Lucas 3:38. Bota lá, tua nota, Lucas 3:38. E aí vai vir um sermão, vai vir a apelação. E peça a Deus, Senhor, que o Senhor fale ao meu coração. Porque às vezes a gente senta e vai ouvir a mensagem, mas muitas das vezes como se, tipo assim, ouvindo o homem pregando. Mas a gente não dá a devida importância e pede a Deus sabedoria para que a gente entenda, né, o que Deus está querendo falar através do homem. E caso você não sinta Deus falando com você, você está anotando, né? Você anotou ali os versículos, as referências que o pregador mencionou durante a sua
o seu momento ali, né, da pregação. Então você gravou tudo, você gravou. Chegou em casa, pega a palavra de Deus, joelho no chão. Senhor, eu não consegui compreender o que foi falado hoje através do pregador. Então, que o Senhor possa trazer sabedoria e me dar entendimento da tua palavra. Em nome de Jesus. E você pega o que você anotou e você começa a ler novamente a passagem que foi pregada. Começa a ler novamente. Ai, não, eu ainda não entendi. Lê de novo. Ainda não entendi. Lê de novo. A palavra de Deus, ela vai se renovar todo momento, todo dia, toda manhã. Ela se renova. Eu já falei em um vídeo anterior, né? Se a gente pegar o mesmo versículo e for meditar nele de novo, Deus já vai dar outra coisa para a gente dentro desse mesmo versículo. Então ela vai se renovando. E eu acredito, irmão, acredito de coração que se você com o coração quebrantado pedir mesmo a Deus, porque uma das coisas que eu creio que Deus ama quando a gente pede é entendimento da tua palavra. Quando a gente pede algo, sabe, relacionado ao celestial, relacionado a Deus, relacionado a Cristo, quando o nosso pedido está focado nisso, isso alegra o coração de Deus. E prontamente Deus te atende. E eu tenho certeza que você, com o coração quebrantado e pedir a Deus entendimento e ler novamente a passagem, Deus vai te dar a resposta que você quer. Deus vai te dar a resposta. Tá? Eu vou contar uma breve experiência que eu tive. Eu não era de ler Bíblia. Eu não era de ler Bíblia. Eu só lia a Bíblia quando estava na igreja e tinha um momento lá da pregação que o pastor ia ler a Bíblia. Então, automaticamente ali, né, eu acabava lendo. Mas teve um determinado momento da minha vida em que eu pedi a Deus. Eu falei, Senhor, eu tenho dificuldade com leitura, não é só com a palavra de Deus. Eu tenho dificuldade com a leitura, eu tenho preguiça de ler. Eu não gosto de ler, não gosto. Mas para a sua palavra, desperta em mim o interesse em ler a sua palavra. No dia seguinte, eu comecei Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico. Eu li o Pentateuco todo. Todo. Estou me arrepiando. Eu pedi algo que agradou o coração de Deus. Eu não pedi bens materiais, não pedi riqueza nem nada. Eu pedi algo de Deus. Ó, não estalar de dedo. Ah, Marco, e aí, você continua lendo? Continuei, porém eu não segui da forma que eu queria seguir. Estou retomando agora, porque se você ver as devocionais que a gente está fazendo, a gente começou em Gênesis, né? E estamos no capítulo 3. Vamos entrar no capítulo 4 a partir da próxima devocional. Então eu recomecei através da devocional. Mas eu não tinha parado de ler a Bíblia. Eu li o Pentateuco, dei uma parada no sentido de que eu comecei a fazer devocionais, e aí devocional caía num livro tal, num versículo tal, então eu não continuei seguindo a, o meu pensamento inicial, que era ler a Bíblia do começo ao fim. Porém, agora, né, Deus colocou no meu coração, aqui no canal do Aprendiz, de recomeçar, de recomeçar. E estamos, né, fazendo essas devocionais de Gênesis, iniciando em Gênesis, e vamos seguir, né, de capítulo por capítulo, versículo por versículo, até
a gente até Deus, até onde Deus quiser que a gente vá, né? É isso, gente. É isso, tá? Então, muito obrigado pela companhia de vocês. Ah, tem 30 minutos e 42 segundos de vídeo, porém vai ter alguns cortezinhos, não da devocional em si, mas, por exemplo, tem o começo do vídeo, até uma parte significativa até eu começar a falar que eu tenho que tirar, né? E após eu encerrar aqui, também fica um pedaço do vídeo que também eu tenho que tirar, porque senão fica um vago, fica um vazio, né? Então, bota aí uns. Tá arredondando para 31 minutos, bota 30 minutos ou menos um pouco, 29 por aí. Gente, agora sim, tá? Fiquem na paz de Cristo. Que a palavra de Deus possa tocar no teu coração, assim como tocou no meu. Deus abençoe o final de semana de vocês, tá? Que sua família seja abençoada, que sua vida seja uma bênção na presença do Senhor. Você que ainda não aceitou Jesus, não perca essa oportunidade, tá? Isso você pode fazer aí na sua casa mesmo, tá? Mas assim que o fizer, não deixe de buscar uma igreja, não deixe de confessar diante dos homens, porque a palavra diz: aqueles que me confessarem diante dos homens, Jesus falando, confessarei diante do meu Pai. Porém, aqueles que não me confessar diante dos homens, Deus também não irá reconhecer diante do Pai. Então, tá? Não deixe de fazer isso. Aceite a Jesus, aceite. Eu acho que, eu acho não, tenho certeza, tá? Eu tenho certeza. Essa palavra acho tem que sair da minha vida, tá? Tenho certeza absoluta. O melhor investimento que você pode fazer na sua vida é investir a sua vida na mão de Deus, na mão de Cristo. Tá bom? Fica na paz, um forte abraço e até a próxima devocional. Tchau!